Nós estamos aqui com o doutor Maicon Dantas. Doutor, um abraço, boa noite. A gente estava falando sobre o ASA, sobre a situação financeira do ASA, sobre as dificuldades que o ASA tem. O Vanderlei até citou com relação a o que o ASA tem de dívidas e que valor é esse, que dor é essa que sente o ASA mensalmente. Boa noite. Boa noite, satisfação, mesmo que seja assim de forma rápida. Até agradecer o convite do amigo Jânio. Ele pediu para mim vir na segunda, só que eu falei para ele que semana que vem seria um pouco corrido, devido a compromissos profissionais, campanha. Claro. Mas estou aqui para responder o que for necessário. Que dor é essa que tem o ASA mensal, hoje? O que é que acontece? Hoje, nossa renda é comprometida no patamar de 30%. Então, já por foi exemplo, pior. Já foi pior. Mas, por exemplo, agora na Série D, 30% do nosso faturamento de renda e patrocínio fica retido para pagamento de credores, né? Credores, dívidas trabalhistas, INSS, enfim. E isso dá muito dinheiro? Dá, porque você imagina aí a gente pegar uma renda de um jogo de 20 mil reais, se você calcular 6 mil reais, fica retido, que 6 mil reais pode ser pouco, mas pra gente é muito, porque, por exemplo, esse dinheiro poderia estar sendo implementado na base do ASA. Isso. Poderia estar sendo implementado na contratação, no pagamento de outras situações. Então sempre a gente tem essa dificuldade. Administrar o ASA é muito, costumo falar que é uma magia. E se a gente for colocar, se a gente for aqui para explicar para o torcedor que esse é o objetivo, essa sangria no ASA vem do causas trabalhistas, vem de impostos, de onde vem esses? Basicamente de dívidas trabalhistas e parcelamento tributário, né? A gente adere ao parcelamento tributário, FGTS, Previdência, né? Então, para a gente ter certidão negativa nesse sentido, a gente precisa fazer parcelamentos altos, né? Para poder honrar com esse compromisso. De quanto é o montante dessa dívida total? Bom, pelo menos quando esse grupo assumiu o ASA, girava, eu tenho um cálculo assim, mais ou menos de cabeça, em torno de 18 milhões. 18 milhões. A gente estipula aí que pagamos 12 milhões. 12 milhões? 12 milhões de dívidas a gente abateu. Hoje a dívida é de 6 milhões. Eu acho que com menos a gente consegue zerar a dívida do clube, até porque assim, quando eu faço um acordo com o credor, eu ofereço um montante que o clube pode pagar, né? Se a gente tem 50 mil e o cara lá, o credor, ele tem uma dívida de 100, a gente olha, amigo, eu tenho aqui 50 mil para lhe pagar. E muitas vezes isso é aceitar porque o credor, ele entende a nossa realidade, né? A nossa realidade financeira, a realidade do clube atual. Então a gente preza muito pela transparência, né? Se a gente pode pagar 50, a gente vai ofertar 50 e muitas vezes dá certo. O ASA tinha 2 graves problemas. Um era o Vica. E o outro era um jogador que parece que... Gilcinho. Teve aqui, pediu uma fortuna. Infelizmente, não sei por que cargas d'água, o tempo foi passando, não sei se foi a revelia, não sei. Não me lembro bem qual foi, por que chegou a esse montante. Gilcinho e Vica, como é que estão essas situações? Quitadas, ambas as dívidas quitadas. Quitadas? O Vica também? Também, porque o Vica tinha 2 milhões. Quitada. 2 milhões, né? Quitada, só para você ter uma ideia, o dinheiro da nossa Copa do Brasil ficou comprometido totalmente para pagar essa dívida. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque o nosso objetivo é esse, né? Sanear o clube, né? Não adianta a gente pensar em uma contratação de grande porte quando a gente tem todo mês alguns boletos de dívidas para pagar. Agora, doutor, boa noite, um abraço. Boa noite. Pegando esse final seu aí, não adianta a gente fazer grandes contratações. Então, por que em todo início de temporada não se passa a realidade para o torcedor? Para dizer o seguinte, olha, a nossa situação ainda é muito difícil, a nossa dívida ainda é muito alta, as nossas despesas mensais são altíssimas, nós estamos num projeto de sanear o ASA, de tornar o ASA um clube saneado, um clube viável, um clube que possa ser administrado, que depois que a gente conseguir isso é que a gente só vai poder fazer altos investimentos ou investir um pouco maior para sonhar um pouco mais. Por que não se passa essa realidade para o torcedor? Porque o torcedor compra a ideia do que se passa. Não, vamos subir, vamos ser campeões,
vamos lutar por isso, vamos lutar por aquilo. E aí, acertadamente, a gente ouve do jurídico que o clube ainda não tem condições de fazer grandes contratações, grandes investimentos, porque o clube ainda passa por muitas dificuldades. Por que não se passar essa realidade para o torcedor? Então, inicialmente, é bom esclarecer que o clube tem um estatuto, né? O estatuto veda algumas situações. Como também ele determina que no final da gestão, final do ano, a gente tem que divulgar um balanço para os nossos conselheiros, claro, que é o que vai ser feito agora, né? Nos próximos 2 meses a gente vai divulgar o balanço, onde demonstra todo o ativo e o passivo do clube. Então, a nossa diretoria preza muito por respeitar o estatuto. E vocês estão de parabéns por isso. Justamente. E assim, eu particularmente, eu acho que eu sou o que mais toco nessa tecla quando eu dou entrevista, porque eu sou o cara que vivencia as dívidas do clube. Então, eu tenho um maior conhecimento. Então, geralmente, eu sou o cara que sempre falo dessa real situação. Eu, quando tava vindo pra cá, eu vi vocês falando do time do 13. Então, eu tomei café lá com o pessoal do 13. Eu fui como chefe de delegação. Sim. Aquele jogo. E o pessoal do 13 foi lá pro hotel e a gente ficou falando um pouco sobre a questão financeira. A dificuldade deles lá basicamente é a mesma. A diferença é que eles têm uma cota de patrocínio maior do que a do Asa. Então, por exemplo, o Wallace Pernambucano, ele estava ganhando pelo 13 25 mil reais e pelo capital mais 25. O salário dele era de 50 mil reais. E aí... Dividido. 25 pro 13 e 25 pro capital. O salário dele, eu não esperava que fosse esse montante, mas ele também, me falando... Eu até falando, rapaz, o Wallace era um cara que a gente queria contratar, mas... Nesse percentual hoje a gente não pode contratar, infelizmente. Assim, como também mas no caso o 13 tem em cima desse exemplo aí, quer dizer então que a obrigação do 13 para com o Wallace Pernambucano é de 25 mil. 25 mil mais 25 mil do capital. Certo, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: mas não seria interessante você tentar investir 25 mil no Wallace do que você pagar 4x em 4 jogadores que não resolve? Bom, esse é uma questão, eu até estava comentando hoje sobre, eu vou dar um exemplo claro. Iago, que a gente contratou no início do ano. Isso é uma opinião minha, tá? Eu não sou do futebol, é uma opinião como um torcedor e dirigente. Certo. Se você olhar o histórico do Iago, ele foi destaque por onde ele passou até chegar no Asa. Então a gente trouxe ele como o maior salário do elenco, com o potencial de nos ajudar. Mas, não sei o que acontece, Iago chegou aqui... não rendeu o que ele recebia e o que a gente esperava dele. Então, assim, hoje o Iago tá no ABC, tá jogando bem e fazendo gols pela Série C. E pelo Asa, no Alagoano, ele... Então, assim, e o Iago era nesse patamar, entendeu? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a probabilidade de acerto é muito maior. Muito maior. Do que você, de repente, insistir em 3, 4 que você tá apostando. Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Antes do senhor chegar, a gente tava falando justamente isso. O que às vezes falta é um planejamento melhor em termos de contratação. E aí é onde entra, na minha concepção, Oswaldo Barbosa, eu tenho dito o seguinte, eu acho que o senhor há de concordar comigo, o futebol não é diferente de nada, o futebol é um negócio, o futebol tem que ser tocado como uma empresa porque ele é uma empresa, o senhor não pode, por exemplo, administrar a sua empresa diferente do que o senhor administra o futebol, tem que administrar da mesma forma. Então o que eu quero dizer é justamente isso, tendo essa visão, eu acho que não cabe mais no futebol, quando eu digo amadorismo, entendam, não é pessoas que não sejam qualificadas, capacitadas, não é isso, mas eu entendo que precisa se profissionalizar todos os setores do clube. O jurídico, o senhor não pode trabalhar por amor, o senhor é um torcedor do Asa, mas o senhor não pode trabalhar por amor. O médico não pode trabalhar por amor ao Asa, ele tem que receber. A mesma coisa é no futebol. Eu não posso ser um diretor de futebol porque eu sou apaixonado, eu sou torcedor, eu sou de Arapiraca, ou eu sou de Campina Grande, eu sou de Caruaru. Não, eu preciso profissionalizar o setor de futebol do Asa, porque eu profissionalizando eu vou pagar, eu pagando eu posso cobrar. Eu tenho aqui, doutor Mike, eu tenho aqui 400 mil, é o meu orçamento pro futebol. Eu tô contratando o senhor para ser o meu executivo de futebol, ser a pessoa forte do futebol. O senhor vem se o senhor quiser. Aí o senhor pergunta para mim o seguinte, doutor, me diga uma coisa, 400 mil o nosso orçamento mês mas o senhor quer chegar aonde com esses 400 mil? Eu quero brigar para subir. Aí o senhor vai dizer para mim, eu acho difícil com esses 400 mil eu subir. Ou senão o senhor pode dizer assim, a gente vai lutar.
Eu tenho mercado para isso. Porque às vezes o jogador de futebol, ele não é nem pelo ASA, ele não vem nem pelo CRB, ele vem pela pessoa. Que muitas das vezes a pessoa já se viu, ele deve favor àquele profissional. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu acho que falta também, não é só isso. Também, na minha opinião, falta isso. Você profissionalizar o clube sobre todos os aspectos. O que é que acontece? O ASA tem um valor mensal bem limitado. Então muita gente não sabe, mas nós, enquanto diretores, muitas das vezes a gente coloca dinheiro do próprio bolso sem haver um ressarcimento. Então assim, o nosso elenco é um elenco barato, dentro das nossas condições financeiras, que a gente não pode fazer nada sem poder chegar no final do mês e arcar com esses valores. Claro. A exemplo das rescisões que a gente concluiu essa semana e foram pagos tudo da forma correta. O nosso elenco inicialmente foi planejado de acordo com o que a gente tende a faturar durante o ano. A gente não pode passar do limite que a gente prevê daquele ano. 2024 a gente tem um planejamento X, então a gente vai fazer o elenco daquela forma. O elenco da gente foi montado dentro desse patamar. E aí, entre erros e acertos, né, tivemos que fazer algumas alterações, que acontece muito no futebol, infelizmente, né? Principalmente treinador, tem que mudar, jogadores. Isso. Mas quando a gente montou o elenco foi dentro da nossa estrutura financeira. Hoje a gente não tem um gerente profissional, um executivo de futebol, justamente por conta disso. Porque dentro do orçamento da gente, naquele momento que a gente pesquisou no mercado, a gente não poderia arcar. Além disso, a gente tinha no elenco algumas pessoas capacitadas, no elenco não, no grupo, né, de comissão técnica, que entendiam de futebol e nos ajudaram nessa montagem de elenco. De quanto era o elenco do ASA? O elenco da gente, eu acho que vocês estavam falando aí do o presidente que falou pra gente, 450 mil. O presidente. Tudo, né? 450 mil. O nosso é bem abaixo desse valor, entendeu? Bem abaixo quanto? Bem abaixo, cerca de 35% a 40% a menos. A menos. E assim, no geral, né? Com funcionário de CT. Hoje nós temos diversos funcionários de CT, que não é fácil manter um CT. Nós temos 5 cozinheiras, temos jardineiro para cuidar da grama. Na faixa de 250 mil reais. É muita gente para você custear, né, ali, né, durante o dia a dia. Inclusive agora... Tudo na faixa de 250. Inclusive agora a gente tem que manter o pessoal, né? A gente não tem essa... porque o que para é o futebol, o clube não pode parar, né? Justamente, a gente não tem a intenção de demitir ninguém, de manter todo mundo. Essas rescisões e acordos que foram feitos, isso aí foi um gasto absurdo. Com certeza. Eu acho que a maior dificuldade dos clubes de Série D é justamente no encerramento dos contratos, porque rescisão trabalhista não é fácil, tanto na negociação como no pagamento. Então, de repente, você tem um atleta que ganha 10, a rescisão dele vai dar 20, 25, 30. Então, tudo isso aí tem que ser pago para não gerar. E mesmo assim, às vezes, que nem aconteceu esse ano, a gente pagou, o cara assinou e dias depois entrou com ação contra esses três exatamente aí? Sobre isso que eu queria perguntar. Essa questão que surgiu essa semana, Cachito, Everton, o próprio Alisson, não sei se tem mais alguém, que a informação é que eles teriam entrado com ação. Como é que tá essa situação, doutor? Então, o que o senhor pode falar pro torcedor? Eu vou dar um exemplo, não vou falar nomes por questões profissionais. Éticas também. Éticas, mas a gente chama um atleta, ele recebe o valor X à vista, assina toda a documentação e dias depois entra na justiça alegando que foi forçado a assinar o acordo, que não queria assinar, sob pressão, foi coagido a assinar, que não foi feito da forma correta. E aí, por exemplo, eu tiro como exemplo um dos nomes que você falou, a gente já ganhou a ação, né? O juiz deu causa a ganho, entendeu que a gente agiu de boa fé, né? As outras duas ainda não tiveram o julgamento, mas eu creio que vai ser nesse mesmo patamar, porque eu demonstrei que a gente agiu de boa fé, né? Então, meu amigo, você foi forçado a assinar, você foi ameaçado a assinar. E isso às vezes, me desculpe interromper o raciocínio, porque como eu, modéstia à parte, conheço um pouquinho como funciona o sistema, às vezes não é nem o jogador, às vezes ele é pressionado a fazer desculpe, um termo aqui bem baixo, uma sacanagem dessa, porque isso é sacanagem. Como é que o senhor me chama para fazer um acordo, uma rescisão trabalhista, e o senhor me propõe eu não sou obrigado a fazer, primeiro ponto é esse, eu não sou obrigado, mas a partir do momento que o senhor me propõe e eu aceito, eu tô dando a minha palavra ali. Aí, resultado, eu faço isso. Muitas das vezes acontece, sabe o quê? É o empresário na cabeça do jogador,
entendeu? Às vezes uma pessoa ligada ao jogador que força o jogador a isso, e infelizmente funciona muito assim, o senhor sabe disso. E assim, eu até nessas situações que o Vitinho mencionou, fiquei bastante triste, porque eu que fiz o acordo, e o que mais me deixa triste mais é o cidadão sentar na mesa, pegar na sua mão, olhar no seu olho: doutor, tá tudo certo, vocês foram certos, muito obrigado, quero voltar para o clube e tal, e 15 dias depois a pessoa recebeu um processo falando que o cara... Citando esses três, né, porque a gente sabe, é justamente o futebol deles que eles apresentaram, o que o torcedor tinha de esperar deles, não esperou nada em campo e fora foi a trairagem, né? Justamente, por isso que eu conversando com alguns colegas que advogam para clubes de Série A e de Série B, eu perguntando: rapaz, vocês recebem ações trabalhistas de salário todos os meses? Porque porque assim, a legislação do futebol, a lei geral do esporte, ela favorece bastante o atleta. Isso. E desfavorece o clube. Então hoje a gente tem um contrato federativo que tem que ser respeitado. De repente a gente faz um acordo com o atleta, ele vai lá, entra na justiça e fala: não, o que vale é o federativo. Aí o juiz vai, desconsidera o acordo. Então assim, às vezes falta bom senso de algumas pessoas e palavra. Como eu falei, hoje em dia é muito difícil você lidar com pessoas. Muito. Mas eu fico bastante chateado, fiquei nessas situações, porque você sentar numa mesa, pegar na mão da pessoa, falar que tá tudo certo, a pessoa pagar aqui. Tá esperando alguma surpresa dessas que essa cara? Rapaz, na minha experiência de futebol, eu sempre espero alguma coisa. Porque é muito complicado, sabe? É muito complicado. A gente tenta errar o mínimo, mas sempre, por isso que eu falei, eu conversando com pessoas de outros clubes, se realmente acontecia, e disseram, é o que mais acontece. A gente faz um acordo, o atleta vai para a justiça, diz que, sei lá, não utilizaram minha imagem correta, não fizeram publicidade comigo, não fui coagido a assinar, não queria assinar. Então assim, são situações que a gente, não, pelo menos da minha parte, me deixa triste, porque eu ainda hoje acredito muito em palavra, né? A gente... Claro. Tenho 33 anos, mas eu fui ensinado que a palavra ainda... Até na rescisão agora de alguns atletas, eu conversando com um atleta que saiu, ele veio me questionar uma situação. Eu falei: meu amigo, você tá lembrado que você sentou na mesa e concordou comigo lá em novembro? Ele: eita, lembrei agora que eu se lembre. É bom você lembrar da palavra, do que foi assinado no contrato, para depois não ter nenhum tipo de problema. Doutor Maico, eu vou repetir essa pergunta, porque pessoalmente é melhor. E nós somos porta-vozes do torcedor. A gente aqui faz apenas a ponte do torcedor para com os dirigentes, os jogadores, enfim. E eu ainda sinto que há um receio, uma preocupação muito grande por parte do torcedor do Asa, até pelo que a história conta, que são situações diferentes, mas a questão da sede, por exemplo, do Asa, que era maravilhosa. Quem teve a oportunidade, eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer, de frequentar a sede do Asa, o Vanderlei pode falar melhor, é uma coisa fantástica. Então a gente sente que ainda há um receio. O CT, ele é 100% do Asa, da instituição Asa? É 100% do Asa, no entanto, a gente tem um contrato a honrar nos próximos anos, né? Então, assim, eu fiz tudo amarrado dentro da legalidade, até pensando nas futuras gerações que vão assumir o Asa. Que é o seguinte: a gente preza muito, eu sempre repito isso, por organização. Então, de repente, se a gente faz uma coisa hoje aqui no Asa, a gente compra um fogão lá pro CT. Então, eu documento isso para que os próximos dirigentes tenham a responsabilidade de manter e ser responsável por aquele... Claro. Por exemplo, tem muito atleta que fala: eita, eu posso ficar com a camisa? Não, você não pode, isso é patrimônio do Asa. Então eu não sou dono do Asa, o presidente não é. O Asa é patrimônio do município e de toda a sociedade. Vocês estão, não são. Nós estamos. Então a gente não é ingênuo nem irresponsável de fazer algo para que daqui a um tempo venha prejudicar a instituição. Tá? Agora, esses compromissos que o senhor falou, só para fechar, Guima, que precisam ser honrados, por quanto tempo? Bastante tempo. A gente fez tudo bem amarrado e bem organizado. Mas uma das coisas assim que a gente evitou fazer foi gerar mais problemas para o Asa. Quando eu digo isso é o seguinte: quando a gente assumiu o clube, o presidente Rogério, ele sempre teve em mente o seguinte: o Asa passou pela Série B, mas manteve uma mentalidade de D. Então, para a gente sair hoje de uma D,
duas situações. Primeiro, sanear o clube em todos os setores. Segundo, ter estrutura. Que o Asa não tinha estrutura nenhuma. Para treinar em um campo, era rodando em um canto, acabando com o gramado municipal, ia para Junqueiro, Teotônio. Então a gente definiu que a gente precisa ter a nossa casa, a gente precisa ter uma estrutura. Hoje o nosso CT tem academia, tem 30 quartos com ar-condicionado, frigobar, nós temos uma sala de crioterapia, fisioterapia, sala médica, 2 campos. Então assim, hoje quem chega no CT da gente fica abismado com o que a gente conseguiu em pouco tempo. Então às vezes a gente evitou muito gastar dinheiro, por exemplo, numa contratação, mas pensando no dia de amanhã. Pensando em ter uma academia, que a gente tem uma academia hoje no CT, academia padrão mesmo de clube de Série B. Então a gente pensa aí na estrutura hoje para daqui a um tempo a gente colher um fruto bem maior. Entendeu? Doutor, eu vou agradecer que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas é muito bom conversar com o amigo. Para a semana a gente terá um tempo maior, evidentemente chegando um pouquinho mais cedo. Para você ver como o assunto rende, não é? E tem mais coisa para render. Então, doutor, já é convidado para a semana, quarta-feira, se possível, para que a gente possa debater mais o Asa, conversar, já tem tempo para isso. Obrigado pela presença. Obrigadão e a satisfação estar aqui mais uma vez. E até a quarta. Até quarta, se Deus quiser.